A Igreja do Rosário é um dos principais patrimônios tombados de Lavras e região. Originalmente foi erigida a Capela de Santana em 1753, mas passou a ser chamada de Igreja do Rosário após a construção da nova matriz em 1917. No período colonial, era forte o investimento na arte, sustentada principalmente pela Igreja, com a demanda fluente de recomendações de missas, novenas, antífonas, ciclos religiosos, festas de santos, etc. Havia vários motivos para recomendações de missas, como funerais, batismos, casamentos, entre outros. A formação artística era uma das principais atividades de trabalho e renda, muitas vezes investindo no ensino musical a escravos com o propósito de alugá-los para as performances das festas cristãs. Um fato crucial para a formação da nossa identidade era o ensino de música fomentado pelas irmandades, sobretudo a Irmandade do Rosário dos Pretos. Este foi um fenômeno imprescindível para a formação da identidade cultural mineira, sobretudo musical, no qual gerou inúmeros grandes artistas, negros e mulatos, sobretudo no campo musical, gerando compositores e maestros como Lobo de Mesquita, Maurício Nunes Garcia e, em Lavras e região, maestros como João da Mata, Padre Tutu, entre outros. Registra-se em 1831 que o padre Francisco Brasiel lecionava música na Igreja Matriz de Santana. Neste contexto, a música sacra e erudita se funde com a música popular das tradições do campo, escravos e europeus pobres, gerando assim nossa identidade musical, social e territorial. Era comum, no período colonial, a liturgia ser seguida por um coro, uma orquestra e, sobretudo, por música. As missas encomendadas precisavam de uma autorização de Portugal, assim como as leis de composição religiosa. A autorização para a realização das missas vinha diretamente da Igreja, através do Vaticano e através de Portugal. Nesse contexto, era grande a demanda por músicos, fazendo assim movimentar a economia artística na região. As corporações musicais, as liras, assim como Lira Lavrense e Lira Sanjoanense, eram responsáveis pela atividade musical nas festas religiosas, missas e também festas cívicas da cidade. Já no século XIX, temos referências sobre a corporação musical Lira Lavrense,
no qual encerrou suas atividades no início do século XX, sendo seus remanescentes criadores da atual e centenária Euterpe Operária. Contudo, no contexto do campo, no contexto rural, às vezes era inacessível a presença de autoridades eclesiásticas ao homem do campo, permitindo que esse homem do campo devoto e às vezes munido de um conhecimento musical pudesse fazer a sua prática religiosa católica, porém à sua maneira. No ambiente do campo, nas grandes fazendas, aconteceu também fenômenos interculturais, ou seja, era um espaço multicultural composto por nobres, fazendeiros, escravos, pobres europeus, mulatos, descendentes de toda sorte de europeus, africanos e indígenas, possibilitando assim também a fusão entre culturas. Essa fusão fica evidente em estilos musicais como a modinha, o lundu, as serestas e as serenatas, os choros. No século XIX, a ópera italiana atingia o seu auge. Com o fim da escravidão, a imigração italiana se tornou presente em nossa região, trazendo consigo a sua cultura. Porém, no início do século XX, com o advento das novidades como a TV, a rádio, fazem com que os teatros e as óperas percam espaço e prestígio. As grandes orquestras eram substituídas por sanfonas, violões, cavaquinhos, bandolins, pandeiros, e as áreas eram cantadas agora fora dos grandes teatros e sim debaixo das grandes sacadas, fazendo assim as serestas e as serenatas. Sendo assim, a imigração possibilitou a influência das áreas italianas da música brasileira, sendo interpretada por pessoas simples, camponeses, comerciantes, urbanos ou rurais, itinerantes. Em Lavras, tivemos o Teatro Municipal, inspirado no Teatro alla Scala de Milão, no qual foi realizado, na sua inauguração, a ópera de Giuseppe Verdi, Aida. Também o grandioso auditório Nenê Morton, no qual, aos relatos da Gazeta do fim do século XIX e início do século XX, eram frequentes a realização de repertórios como Carlos Gomes, Rossini, Verdi, pelos alunos da Escola de Música do Instituto Evangélico, atualmente Instituto Presbiteriano Gama.